para ser bem breve possível. Ser o primeiro a falar tem as suas vantagens e tem as suas dificuldades, né? Vantagem que depois que vier depois de mim, não é mais problema, eu falei primeiro. E é um grande desafio para os pregadores, para as pessoas que estão, falar durante 4 dias, manhã e tarde, manhã e noite, do mesmo assunto, né? Deus não é problema nenhum, Ele é criativo demais. Eu tenho certeza que Ele vai falar de forma poderosa todos esses dias. E espero que nessa noite, apesar do cansaço, eu consiga transmitir para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Estarei agora falando e amanhã pela manhã. Então, de maneira que eu dividi aqui a mensagem em duas. Na verdade, nem dividi em duas porque eu não consegui terminar a segunda parte ainda. Então, eu falo a primeira parte rápido e amanhã de manhã, todo mundo descansado, eu posso me estender um pouco mais aqui na minha palavra. Bom, o texto que lerei está lá em Lucas capítulo 17. Mas não farei a leitura agora, vou fazer aqui uma longa introdução até chegar ao texto. Mas você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16 até, que eu vou ter uma dinâmica que a gente vai fazer aqui e você acompanha comigo. Bom, o nosso tema é um encontro com Deus. E mais do que teoria, né? Muito mais do que palavras aqui, que esse encontro, que esse retiro seja realmente um grande encontro e um encontro transformador, renovador, que saiamos desse lugar diferente da maneira como entramos. Amém? Olha só, quando eu falar amém, gostaria que você gritasse quase do que amém para ajudar a espantar os cansaços, tá bom? Então se eu falo assim, amém, os irmãos? Não, tem que gritar amém, não importa o amém que eu fale, você que não pode dormir. Eu não vou dormir não, amém? Amém! Oh, glória, maravilha. Bom, a Bíblia descreve, irmãos, inúmeros exemplos de pessoas que tiveram experiências com Deus. Inúmeros exemplos. E do contrário que possamos imaginar, nem sempre o encontrar com Deus, o se encontrar com a sua palavra, significa uma vida transformada. Nem sempre encontrar-se com Deus ou com sua palavra significam problemas resolvidos, vitórias. O resultado desses encontros são os mais variados. Por mais que temos dificuldade de imaginar, poxa, a pessoa se encontrar com Deus e não alcançar aquilo que busca, aquilo que encontra, aquilo que deseja, é exatamente isso. E já me faço aqui ter a liberdade de fazer algumas distinções de que tipo de encontro é esse que estamos falando. Certamente é um encontro diferente, como por exemplo a experiência de Moisés, a experiência de Daniel, de Ezequiel, de João na ilha de Patmos, essas pessoas, ao contemplar um pouquinho da glória de Deus, quase morreram, quase perderam suas vidas. Tamanha foi o impacto de Deus na vida desses. Não é esse tipo de encontro que irei falar nessa noite. O encontro que pretendo falar com os irmãos é aquele encontro quando o Criador, quando o Deus Todo-Poderoso se dirige a nós e estabelece um canal direto conosco. São aquelas experiências em que você pede uma cura e Deus te cura. São experiências de quando você pede por socorro e você vê ali o socorro de Deus. São aquelas experiências que nos emocionam, pois vemos ali que você não está sozinho. São aquelas experiências mínimas às vezes de ouvir Deus falar contigo e o seu coração se aquecer e tremer e você se emocionar. Você já teve essa experiência de se emocionar com a voz de Deus? Você já teve esse contato de, caramba, Deus está falando comigo? Aí como pode, você tão pequeno, tão insignificante, e Ele tão grande, tão poderoso, e Ele trazer uma palavra direta ao seu coração e o seu coração incendiar? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, 13 anos, fui criado na igreja. E aos 13 anos, buscando Deus, buscando dons espirituais, buscando ser visitado pelo Senhor, eu lembro que ali eu comecei a falar em outras línguas, mas não vinda dos céus, vindo de mim mesmo.
Aí comecei a falar em outras línguas na minha cabeça. E estava ali achando que era Deus, estava falando em outras línguas, e de repente eu ouço uma voz falar comigo. Calma, eu vou te dar. Calma, meu filho, espera. Eu vou te dar aquilo que você está buscando. E quando eu ouço aquela voz, tem aquela cena de desenho em que tudo desaba, você fica sozinho no mundo, né? Some tudo, está você sozinho ali. Eu fiz essa experiência, e eu estava num espaço desse tamanho aqui assim, irmãos. E completamente lotado, só havia um espaçozinho mínimo no meio. Eu estava ali e me senti completamente isolado, sozinho, e Deus falava comigo pela primeira vez diretamente. Calma, eu vou te dar aquilo que você está buscando. Calma, calma. Me exortando, me amando, me chamando a atenção, me corrigindo, e aquela experiência foi... Minha vida mudou. Porém, essas experiências diretas que nós temos do dia a dia, né? De você pedir por uma cura e Deus te dá a cura, de você pedir um emprego e Deus te dá o emprego, de Deus te pedir uma vitória e Deus te dá a vitória. Por essas experiências que chamam a atenção, nos emocionam, nem sempre reduz numa vida transformada, numa vida abençoada. Isso me chama muito a atenção, porque, como eu disse, a Bíblia está repleta de experiências. A Bíblia descreve inúmeros encontros com Deus, mas nem sempre os resultados desses encontros são os mesmos. Nem todos saem abençoados, nem todos recebem o que pedem, nem todos têm as suas expectativas atendidas. E buscando entender o porquê de tão diferentes respostas, irmãos, é que eu queria trabalhar com vocês aqui, né, hoje e amanhã, nos textos aqui do livro de Lucas. Antes de fazer a leitura que eu pedi para você, vou fazer aqui um breve panorama. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e me ajudasse aí. No livro de Lucas, capítulo 16, vê se não é a parábola do mordomo infiel que começa aí. Você sabe que as nossas Bíblias têm os títulos em cima, né? Certamente o professor da escola dominical já falou para você que esses títulos não são inspirados por Deus, não fazem parte do cânon da Bíblia. Ali são pessoas que colocam, a fim de orientar os nossos estudos. E na Bíblia, cuja eu tirei a referência, diz a parábola do mordomo infiel. É assim na sua Bíblia? Sobre a riqueza. Aqui Jesus começa a ensinar, Lucas retrata o ensino de Jesus a respeito da riqueza. Daí no verso 13 diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Lucas apresenta esse ensino de Jesus. Logo após esse ensino, veio os fariseus zombando de Jesus nesse ensino a respeito do dinheiro. E aqui Jesus ensina algo sobre o reino de Deus. Ele diz no verso 16 que todo homem deve empregar força para entrar no reino de Deus. Todo homem deve empregar força para entrar no reino de Deus. Depois ele vem com a parábola do rico, mais uma vez do rico, aí citando o rico, e Lázaro. Depois, mais uma vez, ele faz um parêntese e fala instruções aos seus discípulos, ensinando a respeito dos escândalos, do perdão, do poder da fé, dos servos inúteis, isso já no capítulo 17. O meu desejo é falar com vocês 4 encontros com Deus. 4 encontros. O primeiro encontro que eu vou falar nessa noite é o encontro com os 10 leprosos. Tá? E amanhã nós iremos falar dos encontros com o jovem rico, com o cego de Jericó e com Zaqueu. Aí amanhã a gente fala desses 3, hoje a gente só fala um, senão eu vou ficar falando sozinho aqui, amém? Amém. Amanhã esse amém que a gente combinou, irmão. Senão, eu vou voltar a fita. Senão eu vou ficar falando aqui sozinho, porque se eu demorar muito na mensagem, eu vou ficar falando sozinho, vocês vão ficar dormindo, amém? Amém. Ô, glória. É isso. Bom, então ele fala com o rico Lázaro, fala com os discípulos, fala comigo.
Tá vendo? Olha o sono me pegando. Ele fala a parábola do rico e o Lázaro, ensina os discípulos uma coisinha, fala a respeito do reino de Deus com os fariseus. Vem a parábola do juiz iníquo, confere aí. Juiz iníquo e do fariseu e do publicano. Jesus aqui começa a fazer uma comparação entre o fariseu e o publicano, além do juiz iníquo. Depois ele recebe as crianças, o encontro com as crianças, mas eu não vou falar desse encontro com as crianças, até porque Jesus não está muito afim de descrever essa experiência com as crianças em si, mas ensinar mais uma vez aos fariseus sobre o reino de Deus. E ele fala para os fariseus dizendo: olha, se vocês não tiverem o coração como de uma criança, não agirem como uma criança, vocês não poderão entrar no reino de Deus. Em Lucas 18, verso 7. Primeiro ele fala que o reino de Deus nós temos que entrar à força. Depois ele diz que para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que entrar como uma criança. Aí a gente tem que olhar para as crianças e ver como são as crianças, a característica das crianças, para entender como podemos entrar no reino de Deus. E desde já eu não vou falar sobre o reino de Deus não, tá, irmãos? Mas o reino de Deus não é céu não, tá? O reino de Deus aqui é outra coisa. Eu a minha vida inteira interpretava esse reino de Deus como céu, mas não é o céu, é outra coisa, tá? E muita gente, de forma errada, vai dizer assim: olha, para a gente morar no céu, olha o que diz o texto. Para morar no céu você tem que conquistar a força para ir ao céu, né? Tem que pregar força para entrar no reino dos céus. Só que falando de céu, mas não é céu. Mas deixa para lá. Você não está com condições físicas para me ouvir falar sobre isso hoje. Aí depois vem o segundo encontro, que falaremos amanhã, que é o jovem rico. Depois Jesus fala aos seus discípulos de sua morte, e eles não entendem nada. Olha o verso 18, capítulo 18, verso 34. Jesus fala para os discípulos que ele vai morrer. Aí no verso 34 do capítulo 18 diz: e eles nada disso entendiam, e esta palavra era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia, né? Discípulos com Jesus, tendo encontro, convivendo com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, mas não entendiam o que Jesus estava falando. E por último vem o encontro, o terceiro encontro com o cego de Jericó, e o quarto encontro com Zaqueu. Falaremos amanhã. Vamos falar sobre o primeiro encontro. O primeiro encontro é sobre quem mesmo? Muito bem, os 10 leprosos. Falar uma plateia interativa é excelente por isso, né? Todos participando, todos ligados, amém? Quase foi eu. Falar com uma plateia interativa é muito bem, amém? Amém! Oh, glória! Deixa eu ver, irmãozinho. Que bom que você abriu o olho, meu querido. O irmão fez abrir o olho, um amigo de vocês aí, tá vendo? Se a gente dá mais amém mais alto, outras pessoas vão abrir o olho, que já estão com os olhos fechados já. Primeiro encontro. Os leprosos, os 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19. Bom, assim como muitos de nós, irmãos, aqueles leprosos tinham necessidades. Você tem necessidade, amém? Amém. Eu acho que o único que não tem necessidade aqui são os adolescentes. Os adolescentes não têm necessidade, não é verdade? Não? Tem necessidade? Amém? Amém. Eu não sabia que adolescentes tinham necessidade, não. A minha irmã que está aqui, coitada da minha irmã, sofreu muito na minha adolescência, né? Está me dando a alegria de estar aqui comigo. E volta e meia eu falo das minhas lutas de adolescente. Eu nunca falei esse testemunho na presença dela. A primeira vez que ela está aqui, que eu vou dizer a minha luta de adolescente que eu tive quando era, né? Eu me converti com uns 13 anos e ela estava afastada dos caminhos do Senhor, vivia a vidinha dela. Aí eu estava lendo as escrituras, a Bíblia falava para mim, olha assim, se alguém te pedir alguma coisa emprestada, você deve emprestar. Eu, egoísta pra caramba, o dinheiro andava, como diz aquele canto, mais curto do que perna de cobra. Aí surge a oportunidade de comprar aquele biscoito maravilhoso, delicioso. Egoísta, não gosto de dar nada para ninguém, prestar nada para ninguém. Chego em casa com um biscoito, quem me pede o biscoito? Ela nem lembra disso. Me pediu o biscoito. Eu lembrei do texto, né? Crente, fervoroso. Olha que luta de adolescente. Essa é a luta do adolescente. Eu tive que dar o meu biscoito para minha irmã comer. Foi uma prova muito grande. Aí eu dei para ela foi comeu tudo. Não sei porque o biscoito, quando está no finalzinho, parece que é o mais gostoso, né?
Você come no início, quando ele está para acabar, parece que o biscoito fica mais gostoso. Eu vou na minha luta lá, já no finalzinho, dou para ela vai termina de comer o biscoito. Eu, amém, Senhor. Dá-me graça para suportar essa aflição, Deus. No dia seguinte, quem aparece com o biscoito? Ela. Aí chegou a minha vez. Pô, meu irmão, me dá umzinho? Não! Enorme, gigante. E aí ela sobe. Aí eu saí correndo para a rua para não dar lugar para ele e fui lá chorar. Exagero, né? Mas fui lá na rua buscar o socorro bem presente na hora da angústia, porque essa era a minha luta terrível de adolescente. Eu sei, irmãos, adolescentes, quando a sua melhor amiga não manda mensagem para você no dia de aniversário, como é duro isso, como isso angustia, eu sei. Não é verdade, irmãos? Amém, irmãos? Meu Deus está falando, né? Bom, temos necessidades. Agora, eu tenho certeza que os adolescentes também têm necessidades, assim como aqueles leprosos tinham necessidades. Necessidades que estavam além de seus domínios. Eles não tinham controle sobre elas. Possivelmente ninguém aqui tem problemas semelhantes aos desses leprosos, né? Para que a gente possa até fazer uma comparação. Só que nós não podemos esquecer que eles eram pessoas normais, como eu e você somos. Eles tinham as vidas deles, suas famílias, empregos, tinham filhos, mas tinham amigos, mas inesperadamente, uma vida às vezes apronta essas coisas de forma inesperada. Para aqueles homens aparece um sinalzinho, uma mancha no rosto. O que será aquilo? Passa uma semana e o sinal não some, aumenta. O desespero toma conta daquela família. E ele vai ao sacerdote, conforme a lei de Moisés orientava. Lepra, diz o sacerdote. Pronto, aí o mundo desaba sobre a cabeça daquele rapaz, daquele homem. Agora nada mais adiantava. Aquele homem estava condenado, estava leproso, excluído de todos aqueles que ele amava. Ele tinha que sair do lugar onde ele morava, ir para fora da cidade, se vestir de pano de saco, ficar com o cabelo despenteado, e à margem de todo mundo, não poderia mais ter nenhuma vida social. Nenhum daqueles leprosos podiam fazer nada para mudar a situação deles. Assim como muitos de nós, irmãos, quando nos deparamos com situações semelhantes, e aí toda ajuda é bem-vinda, e aí nos iludimos e nos agarramos a todo tipo de esperança que nos apresenta, só temos problemas que estão além da nossa posse, além daquilo que podemos fazer alguma coisa. A semelhança desses homens. Mas ninguém podia fazer nada por eles. Às vezes a gente tenta com agiota, tenta com simpatia, tenta com outras religiões buscar uma coisa miraculosa, mas não demora muito e a gente vê que a gente está completamente em apuros. Bom, enfim, para aqueles homens só restava a eles esperar de forma lenta a morte. De forma lenta, bem lentamente a morte chegar. Enquanto a vergonha e a saudade corroía o que restava da alma daqueles homens. Porque, por causa daquela lepra, eles não podiam mais conviver e estar com as pessoas com que ele amava. Porém, naqueles dias, assim como hoje, aqueles homens ouviram falar que Jesus estava ali fazendo milagres. E você sabe que Jesus está aqui para fazer milagres, amém? Amém! E aqueles homens não poderiam perder aquela oportunidade. Sabia que Jesus já havia curado um leproso, e agora Jesus estava ali próximo deles. Eles não poderiam deixar aquilo escapar. Acompanhe a leitura comigo agora, sim. No verso 11 do capítulo 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade
piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Os 9 judeus não voltaram. Aqueles 10 homens tiveram um encontro com Jesus. Aqueles 10 homens tiveram um encontro com Deus. Aqueles 10 homens levaram as suas demandas, as suas angústias, as suas necessidades e foram atendidos. Assim como eu, assim como você, temos experiências assim para contar. Aqueles homens tiveram um encontro com Deus. Aqueles homens recuperaram a vida, recuperaram tudo aquilo que tinha perdido por causa da doença, da lepra, por causa do desemprego, por causa da exclusão familiar, do convívio social. Tudo aquilo foi recuperado porque eles tiveram um encontro com Deus e Jesus deu para ele. E Jesus no final pergunta aqui na leitura: onde estão os 9? Os 9 judeus não voltaram. Todos foram curados de forma milagrosa, mas não voltaram. Que experiência extraordinária! Que encontro com Deus! Que testemunho para contar! Mas eles não voltaram. Quando nos aproximamos de Deus, o que é que buscamos dele, irmãos? O que será que os discípulos e fariseus pensaram quando viram aquele samaritano voltando e dando glórias a Deus? Mais uma vez, um samaritano que tanto incomodava aquele povo. Lucas, um pouquinho atrás, retrata a parábola que Jesus fala do bom samaritano, como aquilo incomodava os judeus ouvir coisas boas a respeito dos samaritanos, porque os samaritanos não representavam nenhum tipo de modelo, de exemplo, de gente boa, de gente a ser seguida. Aqueles samaritanos eram pessoas desprezíveis, as pessoas não gostavam deles. Se aqui nós vemos preconceito com o negro, se aqui nós vemos preconceito com o homossexual, preconceito contra o pobre, muito mais sofriam os samaritanos. Eram nojentos aos olhos dos judeus. Eles não se relacionavam, eles não falavam, eles não ficavam juntos, eles não andavam no mesmo caminho, eles não pegavam as mesmas coisas. No entanto, aquele samaritano voltou e deu glórias a Deus. Não foi o único que teve a sua vida devolvida, mas foi o único que voltou para dar glória a Deus. Que tipo de encontro buscamos e queremos o Senhor? Que lição nós temos desse primeiro exemplo aqui que gostaria tão brevemente de compartilhar com vocês, né? Eu acho que assim como os 9 judeus, sofremos uma tentação muito grande, que é a tentação da ingratidão. A ingratidão. Aqueles 9 judeus foram ingratos. Não voltaram para agradecer ao Mestre. Talvez eles não voltaram nunca mais para seguir a Jesus. Talvez exemplo de muitos de nós que vamos às igrejas para buscar a bênção, para buscar a vitória, para buscar o emprego, para buscar o salário, para buscar aquele que se perdeu da sua vida, e ao receber, voltam-se as costas, esquecem que tiveram um encontro com o Todo-Poderoso e de nada valeu. Talvez a ingratidão seja um laço, um veneno para nós prestarmos atenção. Irmãos, é impressionante. Olha para mim rapidinho. Se esforce aí para abrir o seu olho. Amém? Amém. Olha para mim, estou terminando já estou no finalzinho. É impressionante como que se nós não tivermos uma reflexão crítica da nossa realidade, não questionarmos a nossa realidade, é impressionante como nós somos conduzidos por aquilo que os outros nos dizem para ser conduzidos, que nós nem nos atentamos para isso. Quer ver um exemplozinho bem simples?
Todo mundo aqui tem avó, lembra do seu avô, lembra da sua avó, né? Certamente você já ficou muito impressionado com eles de ver, por exemplo, o único par de sapatos do seu avô. E você fala, avô, vamos comprar um sapato novo? Por que você não compra um sapato novo? Não, tá bom, isso aqui me atende, tá bom, tá direitinho, não tá furado. E você, com 10 pares de sapato, não entende como um par de sapato atende todas as expectativas daquele senhor. Ou aquela calça jeans única, ou aquela única calça social. E você não entende aquilo, como os adolescentes me ajudam. Já viu como é de pagar mico, né? Usar aquele telefone antigo ainda e não compra, não troca o celular, gente. Você já viu isso, meninas? Não troca o celular, tá aquela coisa feia, e não troca, você vai, pai, por que você não troca esse celular? Oh, minha filha, mas está funcionando. Não precisa aqui, olha, eu falo, atende, não precisa. E não entende, os adolescentes ficam para morrer, ficam com vergonha. Não fica nem do lado do pai quando ele vai atender o celular. Porque é muito feio. Na cabeça do vovô, da vovó, da mãe, há um valor dado aos bens materiais muito ligado àquilo que me é útil. Quando me é útil, bem, não preciso de mais nada. Mas hoje, na cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, uma outra visão de mundo está sendo implantada ao ponto de que não me serve mais aquilo que é útil que me atende. Mas agora ele precisa ser apresentável. As pessoas precisam olhar para aquilo e ver um valor além da utilidade. E aí os nossos adolescentes se veem na necessidade de ter vários pares de sapatos. As nossas irmãs, que me perdoem, a necessidade de ter vários cintos, vários pares de sapatos, várias coisas que talvez você nem use. Várias peças de roupa que você vai ver lá que a última vez que você usou aquela peça de roupa foi no Natal de 2012. A última vez que você usou aquele casaco foi no inverno de 2010. E nunca mais você usou aquele casaco. E você já está angustiado pensando já na tendência do inverno que está chegando às portas aí. E você já está querendo comprar. Isso se chama visão, cosmovisão, visão de mundo, que muda-se, governo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque hoje, já fechei o laptop, amém? Amém! Glória, você amém, foi mais animado, né? A visão de mundo que temos hoje é uma mensagem que está sendo chata, de tanto que falamos, mas parece que a gente não acorda, não desperta. É aquela visão de mundo onde o outro, o próximo, é o que menos importa para a gente. A figura mais importante sou eu. Aí a Malhação ensina para a gente: o importante é você ser feliz. A Malhação ensina: se você ama aquele rapaz lindo, maravilhoso que tem carro, que tem moto, não importa o que sua mãe está falando. A Malhação ensina: larga sua mãe, vai viver com ele, foge de casa, vive com ele, porque o importante é ser feliz. Né? E aí você despreza tudo que seus pais falam, tudo para você ser feliz, porque você, adolescente, com seus fartos 16 anos, já tem experiência de sobra para saber o que é certo e o que é errado. Visão de mundo. Hoje, dificilmente eu olho para uma mãe jovem capaz de se sacrificar para o bem-estar do seu filho. Sim ou não? Sim. Mães egoístas, que às vezes deixam a criança de lado, deixam a necessidade para atender a demanda dela. Agora eu duvido você ver uma avó que não faça sacrifícios pelos seus filhos, pelos seus netos. Duvido! Uma avó que deixa de comer, uma avó que passa fome, mas dá. Porque a visão de mundo na cabeça daquela avó é outra, diferente. E olha que a gente está falando uma diferença pequena de tempo, irmãos. Mas aquela mãe se sacrifica, aquela avó se sacrifica de dar a vida. A mãe de hoje, ela
não muda o canal de televisão, ela não compra, não deixa de comer. Sabe, coisas bobas que você vê que ela privilegia ela em vez de privilegiar os seus filhos. O que é isso? É a visão, uma lógica mundana que está entrando dentro de nós que a gente não atende. E essa mesma lógica faz que hoje sejamos pessoas extremamente ingratas. E a ingratidão, como vimos aqui, é um problema que devemos lidar, porque essa ingratidão pode nos desconectar de Deus, pode nos afastar do Senhor, assim como aqueles 9 discípulos, 9 discípulos que não voltaram, ou melhor, os 9 judeus que não voltaram, tiveram um encontro. Você está aqui, talvez você tenha experiências maravilhosas com Deus, mas se você não estiver atento para a ingratidão que está no seu coração, de nada vai valer esse encontro, assim como de nada valeu para aqueles. Percebeu como é difícil ter amigos hoje em dia? Você já está percebendo isso, como é raro ter amigos hoje em dia? Quando mais precisamos dos amigos, onde eles estão? Não sabemos, sumiu. Mas quando os seus amigos estavam precisando de você, você estava onde? Também sumiu. Não foi aquele dia. A gente só lembra dos amigos e reclama dos amigos quando eles nos faz falta. Agora, quando eles precisam da gente, você está indo lá, você está se oferecendo. Isso é a ingratidão, é o eu. Então, queridos, a primeira lição que eu deixo aqui para vocês, para a gente aqui meditar, que antes de se ter um encontro com Deus, nós precisamos ter um encontro com o nosso eu. Ter encontro com nós mesmos, porque senão eu não consigo. Eu não colei de você não, tá, Márcia? Você veio. Depois eu lembrei, caraca, Márcia tem um negócio parecido com esse. Vocês vão entender. Para se ter um encontro com Deus, você precisa ter um encontro consigo mesmo. Você vê as suas mazelas, ver os seus problemas, reconhecer que você é egoísta, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável. Se você não tiver esse reconhecimento, talvez vai ser óleo e água, vai ser algo que não se conecta. Deus vai vir, vai trazer a sua palavra e nada vai adiantar. Se você não olhar para dentro de si e reconhecer que você é um pecadorzão. Eu quero deixar perguntas para que a gente medite ao longo do carnaval aqui, porque hoje à noite ninguém vai ter condições de meditar nada. Se você chegar no quarto agora, deitar para meditar, já foi, já está acordando. Mas vamos meditar ao longo. Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso, mas fica essa lição aqui. Pessoas que têm um encontro com Jesus, tiveram um encontro com Jesus, receberam o que buscaram, receberam as suas expectativas, as suas demandas foram atendidas, mas 9 não voltaram, apenas um voltou. E o que voltou não era modelo de coisa nenhuma, mas esse aprendeu da glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nessa noite, perdão, e pela manhã a gente continua nessa conversa, amém? Vamos orar? Senhora, com a gente.